Daí, pessoal, mais algumas resoluções. Determine a fração geratriz de cada dízima periódica abaixo. Então, a letra A, eu tenho a dízima periódica 4,231313113 e assim por diante. Então, justamente isso aí, ó, eu tenho como dízima periódica, por quê? Dízima, eu tenho infinitas casas decimais representados pelas reticências, e existe aí o período, né, que se dá pela repetição aqui, ó, 31, 31, 31 e assim por diante. Então eu tenho aí uma dízima periódica, e essa dízima inclusive pode ser representada, pode ser escrita como sendo 4,23, e aí começa a repetir o 13, né? Então aqui eu tenho 4,23, 13 com um traço aqui no 13, ok? Bom, fazendo então a busca da fração geratriz. O que é a fração geratriz? É a fração que resulta, né, essa dízima periódica, ou ainda é a divisão que resulta essa dízima periódica. Então o procedimento faz o quê? Como eu não sei, eu igualo isso a x. Então a dízima periódica eu não sei, é x, né, no formato a sobre b, estipulando aqui, ó, que x tem um formato a sobre b. E aí eu tenho então que primeiro cuidado é fazer com que a vírgula fique colada na repetição. Então observa que está repetindo aqui, ó, o período é 3,1. E a vírgula, entre a vírgula e esse período, eu tenho 1,2 aqui, ó. Então a minha primeira preocupação é fazer com que eu não tenha esse espaço entre a vírgula e o período. Então sempre meu objetivo é esse, ó, que eu tenha a vírgula e logo em seguida o período. Então para fazer isso, eu vou multiplicar esta equação por 10. Por que isso? Porque eu faço com que a vírgula se desloque para esta casa aqui, ó. E aí eu fico com 42,31, 31, 31 e por aí vai. E isso é igual, multiplicando por 10, né? Eu fiz esse deslocamento, e 10 vezes x aqui, 10x. Ok. Agora, meu próximo passo é deslocar a vírgula outra vez, de forma a envolver, a englobar um período, que é o 3,1 aqui, ó. Então, esse primeiro período será envolvido pela vírgula, portanto, essa vírgula vai deslocar mais uma vez, indo para esta casa. Para que a vírgula caminhe para esta casa, nota que ela vai andar aqui, ó, duas vezes, vai caminhar duas casas decimais, portanto o produto agora é vezes 100, em vez de 10, vezes o 100. Multiplicando então por 100, vai ficar aqui o que eu quero, né? Que é o envolvimento da primeira repetição, do primeiro período, 4.231, aí a vírgula fica nessa posição. Aqui segue, né, 31, 31, 31. E isso é igual aí 100 vezes 10, ou 100 vezes 10x. Isso me dá 1000x. E aí, entre essas duas equações, eu sempre estabeleço a diferença. Como eu tenho aqui, né, a maior embaixo, vou fazer a diferença de baixo para cima. Fazendo a diferença aí de baixo para cima, o que eu concluo? Que depois da vírgula é tudo igual. Vírgula 31, 31, 31. De baixo também é vírgula 31, 31, 31, indefinidamente. Então, fazendo a diferença, eu vou cortar essas casas decimais, porque ficaria aqui, né, fazendo a diferença, vírgula 0. E aí, realizo a conta, a diferença entre as partes inteiras, 4.231 com 42. Armando isso no rascunho, 4.231 menos 42. 1 não dá é 11, 11 menos 2, 9. Esse aqui deu 2, 2 não dá 12, 12 menos 4, 8. Esse deu 1 e esse não deu 4, 4.189. Então tenho a diferença aqui, 4.189, igual. Aqui faço a diferença também, ó, entre 1000x e 10x. 1000x menos 10x resulta aí 990x. Como meu objetivo era calcular o x, que é a dízima periódica,
Então é só isolar esse x, 4.189, divide por 990. E aí eu tenho a fração geratriz. Claro que eu preciso, né, ou é interessante que eu pense nas simplificações possíveis, caso haja aí simplificação. E eu já percebo aqui que dá para simplificar isso por 3. Eu não vou realizar a simplificação, tá? Mas eu percebo que dá por 3. 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. 13 mais não, 22. Não vai dar por 3, não. 10, 18, 22. Não vai dar por 3. Mas nem por 2, enfim. Mas caso haja simplificação, é interessante que tu verifique ou até faça simplificação dependendo da proposta do exercício. De qualquer forma, aqui então eu tenho uma fração geratriz. Para eu fazer a prova real disso, olha só, vou colocar aqui, ó, 4.189 e vou dividir por 990. E aí eu obtenho justamente a dízima periódica, 4,23, 13, 13, 13, 13, 13, por aí vai. Ok? Então, tá aí comprovado esse cálculo. Vou fazer a próxima agora. Bom, então, ó, o mesmo procedimento. Começo igualando a x. Procedo o deslocamento da vírgula para evitar, né, que eu tenha um número intrometido entre a vírgula e período. Lembra que o meu objetivo primeiro é ter a vírgula e logo em seguida o período colado na vírgula. Sendo assim, eu preciso fazer com que a vírgula fique nesta situação aqui, ó, nessa casa, ó, entre o 6 e o 8, para a vírgula ficar colada no período. Então a vírgula precisa andar uma casa. Então, semelhante ao exercício anterior, eu preciso multiplicar isso por 10. E aí, o resultado disso é 246, né, multiplicando por 10. 0,8888 e por aí vai. Eu estou aí deslocando a vírgula uma casa. E aqui 10 vezes x, 10x. Eu tenho que multiplicar o x também por 10. Bom, agora que eu já fiz com que a vírgula ficasse colada no período, eu vou justamente deslocar a vírgula mais algumas casas, mais uma, mais duas, enfim, até justamente capturar esse período. No exemplo anterior, o que eu tinha? Eu tinha aqui, ó, duas casas no período 13 e 1. Então eu multipliquei por 100, né? Para capturar o 13 e 1 aqui eu multipliquei com duas casas, multipliquei por 100. Aqui eu só tenho o 8. Ó. Então é só uma casa. Eu só preciso deslocar a vírgula uma casa. Eu preciso pôr a vírgula aqui, ó, capturar esse 8. Então mais uma vez, por coincidência, eu vou multiplicar aqui por 10. Fazendo esse produto por 10, 10 vezes esse número 246,888 vai deslocar a vírgula, que é isso que eu quero. 2468,8888 e por aí vai. Igual aí 10 vezes 10x, 100x. Aí eu vou fazer a diferença aqui de baixo para cima, né? Como no anterior. Vou começar aqui pelo x bem fácil, ó. 100x menos 10x, isso dá 90x. E aqui, né, fazendo a diferença de baixo para cima, eu até posso copiar de novo, 2468,8888. E aqui, 246,888. Eu posso armar assim se eu quiser. Mas eu posso também fazer de baixo para cima. Então, quando eu fizer a diferença aqui, nota que a parte decimal é a mesma. 0,88888. Então, essa parte decimal aqui vai cancelar com essa. Me sobra aí 2.468. Vou fazer aqui no rascunho. 2.468 menos 246, as duas partes inteiras. 8 menos 6, 2. 6 menos 4, 2. 4 menos 2, 2. E aqui restou 2. Ó, resultou o número 2.222. Para isolar o x, 2.222 divide por 90, isso é igual a x, e está aí a fração geratriz. Nesse caso dá para simplificar, né? Podia simplificar isso por 2 aqui, ó.
Então, a simplificação por 2 vai ficar aqui 1111, divide por 45. Eu tenho uma simplificação. Tá? Mas eu não vou fazer isso. Mas é interessante que tu, né, fique atento quanto às multiplicações possíveis, depende aí do tipo de resposta, do modelo de resposta que tu está fazendo. E aí eu vou de novo estabelecer a prova real disso, né? Vou fazer aqui do lado. Vou resolver 2.222 dividido por 90. E aí eu obtenho realmente a dízima periódica 24,688888. Esse arredondamento aqui na última casa do 9, tá? Isso é do programa da calculadora, né? Por finalizar por um valor maior que 5, então ele arredonda a última casa para mais, tá? Mas aqui seria indefinidamente 888888, na última casa está arredondando para 9. O terceiro e último exemplo, também vou recorrer à mesma receita, né? E igualo aqui a x. A minha primeira preocupação é fazer com que fique vírgula colada no período, quer dizer, vírgula e depois o período. Portanto, eu preciso fazer com que esta vírgula fique aqui, ó, porque o período é o 2 e o 7, né? 27. Então, eu quero que a vírgula fique colada nesse 27. Então, eu preciso deslocar aqui, ó, duas casas. Portanto, eu vou fazer o produto vezes 100, já que eu quero deslocar a vírgula duas casas. Multiplicando por 100, então, eu consigo realmente aqui deslocar a vírgula para 943,27. Aí eu ponho aqui, ó, o sinal da dízima periódica, as reticências. E aqui x vezes 100, 100x. Então, está aí o primeiro produto. Minha próxima preocupação é deslocar a vírgula de forma a englobar, né, envolver ou capturar um período. Nota que o período aqui é formado por 2 e 7, 27. Então, eu tenho que posicionar a vírgula, ó, nessa situação aqui. Então, eu preciso fazer com que ela ande duas casas. Se eu quero que ela ande duas casas, eu vou multiplicar por 100, mais uma vez por 100, por coincidência. O resultado disso é a vírgula andando duas casas, 94.327,27, ok? E isso igual aí 100 vezes 100x, são 4 zeros, né? 10.000x. Faço aquela diferença, né, de baixo para cima, lembrando que a parte decimal é a mesma, né? 27, 27, 27, então vai cancelar aqui. E aí a conta é feita entre as partes inteiras. Então eu tenho 94.327 que é esse aqui, né? Diminuindo a parte inteira do de cima, 943. Sete menos 3 é 4. Aí aqui 12 menos 4, 8. Esse aqui cedeu, ficou 2. 2 não dá, é 11. 11 menos 9 é 2. 7 menos 3, 4. 12 menos 4, 8. Esse aqui cedeu, ficou 2. 2 é 12. 12 menos 4. 12 menos 4 é 3. Aqui cedeu 3. E aqui 9. Então, eu tenho aí 93.384. Então, essa diferença aqui, ó, resultou 93.384 igual 10.000x menos 100x, 9.900x. Aí eu tenho que 93.384 divide
por 9.900 é igual a x. E essa é a fração geratriz, né, tomando cuidado e ficando atento quanto a uma possível simplificação. De repente, dependendo do modelo do exercício, né, que tipo de alternativa tu dispõe, pode ser que seja necessário aí a simplificação desta fração geratriz, ok? Para encontrar aí a forma redutível. De qualquer forma, eu vou testar então essa fração obtida. Eu tenho 93384 dividindo por 9.900. Resulta ok, né? 9,43, 27, 27, 27, 27. E por aí vai se confirmando então essa fração geratriz, ok? Então é isso, espero que essas resoluções aí te beneficiem nos estudos. Fica meu forte abraço e até a próxima.